Os arqueólogos afirmam que os escritos de uma antiga tabuleta confirmam que houve um dilúvio universal. Após muitos anos de busca, afirma-se que a Arca de Noé, como mencionada na Bíblia, foi encontrada na Turquia. Durante décadas, arqueólogos e especialistas têm procurado os restos dessa interessante estrutura de madeira. Os cristãos celebram a recente descoberta da Arca por sua importância na Bíblia e na história em geral. Mas acima da emoção que todo mundo sente pela descoberta da Arca, essa nem é a notícia mais importante. Foi descoberta algo aterrorizante dentro da Arca que chocou todos os religiosos. E você não vai entender a realidade disso até que tenha visto o que vem a seguir. Capítulo 1. A Arca Perdida. Perto da fronteira entre o Irã e a Turquia. Houve uma grande descoberta na arqueologia que está fazendo as pessoas de todo o mundo falarem e se perguntarem. Um grupo chamado Equipe de Pesquisa do Monte Ararat e da Arca de Noé, formado por pessoas de universidades turcas e americanas, tem escavado com muito cuidado, em um lugar chamado Formação do Urupinar. Este lugar é formado principalmente por um tipo de rocha chamada limonita, e as histórias locais dizem há muito tempo que poderia ser o que restou da Arca de Noé, uma história famosa nos livros sagrados, do cristianismo, do judaísmo e do Islã. O sítio de Durupinar, na Turquia, está chamando muita atenção, porque tem forma de barco e é mais ou menos do mesmo tamanho que a Arca de Noé, mencionada na Bíblia. Se medirmos como no Zeuá, tem cerca de 1,5 de comprimento, 1,8 de largura e 1,9 de altura. O material que se encontra no sítio é muito antigo. Durante centenas de anos, as pessoas tentaram encontrar a Arca de Noé, contaram muitas histórias e acreditaram tê-la encontrado várias vezes. O Monte Ararat é onde a Bíblia diz que a Arca terminou. Muitas pessoas foram lá procurar, encontraram pedaços de madeira, viram grandes estruturas que parecem um barco e até tiraram fotos do ar que os fazem pensar que a Arca está ali. A Bíblia diz que a Arca foi o barco mais grande que existiu até o século XIX. Algo parecido com os enormes navios que temos hoje em dia, que cruzam oceanos. Mas as pessoas que estudam a ciência e as coisas antigas são cuidadosas com essas histórias. Muita gente no cristianismo ocidental acredita que a Arca terminou no Ararat. Essas provas não são claras. Ao longo do tempo, foram contadas diferentes histórias. Algumas histórias antigas dizem que ainda restam pedaços da Arca, mas outras, como a de um tal Petecha de Ratisbona, 2009, dizem que a Arca se desfez nos séculos 18 e 19. Exploradores como James Bryce acrescentaram à história, disseram que encontraram madeira no alto do Monte Ararat, que poderia ser da Arca, mas algumas pessoas não estão tão certas. Dizem que isso não é prova suficiente, que as coisas encontradas no solo e estudadas pelos cientistas não demonstraram realmente com segurança que a Arca estivesse ali. O novo material encontrado no sítio de Durupinar torna ainda mais interessante a busca pela Arca de Noé. Graças às novas tecnologias e ao trabalho conjunto de equipes de diferentes países, foram encontrados objetos que poderiam pertencer à época em que ocorreu a grande inundação da história da Arca de Noé. Mas as pessoas que estudam essas coisas continuam sendo muito cautelosas. Dizem que é preciso estudar mais e verificar tudo com cuidado, antes de poder afirmar com segurança que este lugar tem algo a ver com a famosa Arca. Ao anoitecer, a enorme Arca sussurrava seus segredos para aqueles que estavam dispostos a ouvi-la. Capítulo dos Guardiões dos Segredos. Um projeto muito grande e incomum está sendo realizado em uma certa área de Kentucky. Um homem chamado Ken Hammer, que fundou e dirige um grupo chamado Respostas ao Gênesis, está encarregado da construção de um parque temático. Não é um parque temático qualquer. Está construído em torno de uma enorme maquete da Arca de Noé, e se chama O Encontro da Arca. O parque é realmente grande, com uma área de 800 acres, que é até mais terreno do que abrange a Disneyland. Todo ano, cerca de 1,5 milhões de pessoas visitam este lugar no norte de Kentucky. A Arca em si é uma obra de construção moderna impressionante. Ela foi feita para ser tão grande quanto diz a Bíblia, 2009,
A Arca de Noé media 155,5 metros de comprimento, de 5,9 metros de largura e 15,2 metros de altura. Mas há mais coisas para ver além da arca. No interior, há 3 níveis onde se podem ver exposições detalhadas. O objetivo é que o visitante se sinta como se tivesse voltado no tempo até a época de Noé. Mostram como era o mundo antes do dilúvio, como Noé e sua família viviam dentro da arca e o que aconteceu depois. A ideia é que a história da Arca de Noé seja algo que se possa ver, ouvir e percorrer, não apenas ler. Ken Ham tem grandes planos para o encontro com a arca. Ele quer continuar fazendo isso maior e melhor. Ele planeja construir uma cópia da Torre de Babel, um modelo de como era Jerusalém quando Jesus esteve lá. A parte da Torre de Babel é especialmente empolgante porque terá uma atração parecida com a mansão assombrada da Disney. As pessoas vão se sentar e serão levadas de um lado para o outro para ver diferentes cenas. No encontro com a arca sempre tem algo novo. Todo ano, eles adicionam coisas novas para que as pessoas vejam e façam. Tem um lugar interno onde você pode acariciar os animais, 1000 lindas luzes para ver no Natal, e até um lugar onde você pode caminhar e ver pássaros voando acima de você. O parque também trabalha muito nos bastidores. Eles cultivam plantas na água sem terra, o que se chama hidroponia. E tem lugares onde as pessoas que trabalham lá podem se hospedar apenas uma parte do ano. Criar o encontro com a arca não tem sido fácil. Houve problemas de dinheiro, muitas discussões com pessoas com opiniões diferentes e muito planejamento cuidadoso. Para tornar essa grande ideia realidade, foi preciso investir muito dinheiro. Eles tiveram que vender títulos especiais. E o governo local ajudou concedendo isenções fiscais e melhorando a área para todos os visitantes que vão. Enquanto isso, perto do Monte Ararat, uma nova descoberta estava prestes a abalar as antigas crenças. Capítulo 3. A Montanha Mesha. A ideia de David Allen Dales sobre onde terminou a Arca de Noé é diferente da história habitual sobre o Monte Ararat. Acredita que pousou em uma montanha chamada Macho, ou Montanha Mesha, 17 milhas ao sul do Monte Ararat. Diel acredita, com base no uso das palavras e em relatos de textos antigos, como a Epopeia de Gilgamesh, que a arca pousou pela primeira vez nesta montanha, em um ponto elevado a 2000 milímetros de altura. Acredita que Noé e sua família construíram lá a primeira cidade depois do dilúvio, chamada Mesha Naxan, usando partes da arca, mas com o passar do tempo, terremotos e chuvas fizeram com que a arca descesse pela montanha e deixasse marcas pelo caminho. A ideia de Diel é muito detalhada. Acredita que as pessoas que sobreviveram ao dilúvio usaram o que restou da arca para construir suas novas casas. Usaram a madeira da arca para construir suas casas e o alcatrão pegajoso para evitar que os telhados gotejassem. Os nomes dos lugares ao redor, como Mesha, que significa tirado da água, e Naxan, que as pessoas acreditam que significa Sião de Noé, parecem contar partes da história da arca. Também há algo especial na montanha. Tem 2 picos que parecem uma parede, chamada a Parede do Céu. Isso é mencionado na Epopeia de Gilgamesh, e acredita-se que é onde a Arca de Noé pousou pela primeira vez. Diel encontrou algumas provas de sua teoria quando explorou a área em 1996 e 1997. Encontrou lugares antigos onde vivia gente e viu a Parede do Céu no ponto elevado, onde acredita que a arca pousou pela primeira vez. A forma como os nomes dos lugares ao redor da montanha Masurdag parecem apoiar a história do desembarque da arca lá. Diel estudou imagens e estátuas antigas do Gênesis, focando em Naamá, ligada à montanha da arca. Acredita que essas obras conectam histórias antigas à arca e à Bíblia. A ideia de Diel é interessante e detalhada, mas é apenas uma das muitas sobre o destino da Arca de Noé. Acredita que essas obras de arte antigas conectam histórias antigas com a história da arca e da Bíblia. Embora a ideia de Diel seja muito interessante e tenha muitos detalhes e razões para sua teoria, apenas uma das muitas ideias sobre onde a Arca de Noé poderia ter ido parar. Embora Diel tenha muitas provas e seu raciocínio faça sentido, os cientistas ainda não estão totalmente certos. E dizem que precisamos estudar mais e observar tudo mais de perto
antes de realmente podermos dizer se essas ideias são verdadeiras ou não. Quando se trata de descobrir coisas de muito tempo atrás, especialmente quando estão relacionadas a velhas histórias e ao que as pessoas acreditam, é importante ter muito cuidado e verificar tudo com atenção. Segredos sussurrados desde a Montanha Mela, que prometem revelar uma história perdida no tempo. Capítulo 4. Uma disputa eterna. A história da Arca de Noé é uma história que as tradições judaica e cristã compartilham. Mas a forma como as pessoas entendem e aceitam essa história e seu significado religioso tem sido muitas vezes diferente. Isso gerou muitas discussões e, às vezes, disputas entre essas duas religiões. Os primeiros escritores judeus ou cristãos, como Flávio Josefo, acreditavam que a arca era real. No entanto, a maioria dos cientistas hoje em dia não concorda com a ideia de que um dilúvio cobriu todo o mundo ou que a arca era real. Alguns especialistas que estudam a história acham que talvez grandes inundações que ocorreram há muito tempo no Oriente Médio, como a do Golfo Pérsico ou a do Mar Negro, possam ter servido de inspiração para essas velhas histórias. Sos, falar da Arca de Noé. Apenas uma pequena parte de uma conversa muito mais ampla sobre como o judaísmo e o cristianismo se relacionam. Essas duas religiões têm uma longa e complicada história em comum. Essa relação foi analisada ainda mais de perto, pós grandes eventos históricos como o Holocausto. Shoah. As pessoas que estudam a Bíblia tiveram muitos debates intensos sobre como o Novo Testamento descreve o judaísmo. Tentam descobrir se as partes que parecem contrárias ao judaísmo são, na verdade, uma parte essencial desses textos religiosos ou se simplesmente foram mal interpretadas ao longo do tempo. Esse debate é realmente intenso quando se trata dos textos dos Atos de Lucas. Os escritos de Lucas não falam claramente mal do judaísmo, mas o descrevem de uma forma complexa e difícil de entender. Ao longo dos anos, as histórias e ensinamentos desses textos religiosos foram analisados de muitos ângulos. Diferentes líderes religiosos, estudiosos e seguidores ofereceram suas próprias interpretações. Essas interpretações são influenciadas por suas crenças pessoais, seus antecedentes culturais e a época em que vivem. Como resultado, a compreensão e o ensino da história da Arca de Noé e seu significado variam muito. Entre as comunidades judaica e cristã, investigadores e historiadores buscam no passado por pistas que possam apoiar ou questionar a interpretação tradicional dessas histórias. À medida que novas descobertas são feitas e velhas suposições são questionadas, diálogo entre o judaísmo e o cristianismo sobre sua herança comum, embora distinta, evolui. Essa interação dinâmica reflete a ampla busca humana por significado, conexão com o passado e compreensão dos textos sagrados que tem guiado essas religiões por séculos. Além disso, as conversas religiosas também abordam como as pessoas entendem a ideia de pacto nos escritos sagrados. A palavra pacto é entendida e traduzida de muitas maneiras diferentes na Bíblia hebraica, que faz parte da fé judaica, e no Novo Testamento, que faz parte da fé cristã. Isso mostra como a conexão entre essas duas religiões mudou e se desenvolveu ao longo do tempo. Esse tema não trata apenas da língua ou de ideias religiosas. Também aborda temas mais amplos. Por exemplo, até que ponto as crenças cristãs estão relacionadas com as tradições judaicas? E se as promessas de Deus são para todos os tipos de pessoas e para todos os tempos? O debate em torno do termo pacto revela a profundidade e complexidade dos textos religiosos e como diferentes grupos os interpretam. Levanta questões importantes sobre como os acordos passados entre Deus e o povo são vistos hoje. Estão destinados a durar para sempre, ou mudam com o passar do tempo e o surgimento de novas situações. Além disso, quem está incluído nesses acordos? Apenas um grupo específico de pessoas ou todo mundo? Essas perguntas não são fáceis de responder. Requerem um profundo conhecimento dos ensinamentos religiosos, uma apreciação dos contextos históricos e a disposição de ver as coisas de diferentes perspectivas. Os líderes religiosos, os estudiosos e os crentes dedicam muito tempo a estudar, bater
e, às vezes, até discutir sobre esses temas. Examinam textos antigos, comparam diferentes traduções e tentam entender as intenções e situações das pessoas que escreveram esses textos. Há muito tempo, em um confronto de fé, surgiu um segredo surpreendente que poderia mudar o que sabemos. Capítulo 5. A busca mais longa da humanidade. O relato da Arca de Noé é famoso em todo o mundo, mas não é a única história sobre uma grande inundação. Diferentes culturas têm suas próprias histórias de inundações. E embora cada uma tenha detalhes especiais, todas compartilham alguns temas comuns. O Gênesis de Eridu e Usand, proveniente da Mesopotâmia, um dos relatos de dilúvios mais antigos. Acredita-se que influenciou outros relatos de inundações da região, como o de Gilgamesh e o do Gênesis da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. Todas essas histórias ressaltam a importância de ser grato, lembrar de onde viemos e mostrar respeito e humildade em relação aos deuses. Se olharmos para as histórias de inundações da China e do Egito, encontramos personagens como Nua e o deus do sol Ra, que desempenham papéis importantes, seja causando grandes inundações ou sobrevivendo a elas. Nessas histórias, apenas algumas pessoas sobrevivem à inundação e muitas vezes têm alguma tarefa especial ou a ajuda dos deuses para recomeçar a raça humana. Encontramos ideias semelhantes em histórias da Grécia Antiga, onde Deucalion e Pirra são salvos por um baú que acaba em uma montanha alta, e no antigo Havai, onde Nu constrói uma grande canoa para escapar de uma grande inundação, e acaba no Mauna Kea. A epopeia de Gilgamesh, que é uma das histórias mais antigas que conhecemos, narra as aventuras de Gilgamesh e inclui uma história sobre uma inundação que se parece muito com a história de Noé. Mas também há diferenças que mostram as distintas culturas e crenças religiosas de onde essas histórias vêm. Por exemplo, a história de Noé diz que ele sobrevive porque é uma boa pessoa, enquanto a história de Gilgamesh diz que Utnapishtim sobrevive porque é sábio e os deuses o favorecem. Outra antiga história do dilúvio é a epopeia de Atrahasis, que foi encontrada no século XIX, é ainda mais antiga que a história de Gilgamesh e compartilha muitas de suas partes com a história de Gilgamesh e a história de Noé, incluindo a ira dos deuses, a sobrevivência das pessoas e o novo começo do mundo após uma grande inundação. A história de Atrahasis e a história do dilúvio do Gênesis têm muito em comum, como o aviso sobre o dilúvio 7 dias antes, a construção de uma embarcação e o envio de aves para encontrar terra seca após o dilúvio. Esses relatos sobre o dilúvio, provenientes de diferentes lugares e épocas, se entrelaçam em uma rica coleção de histórias, embora venham de diferentes culturas e tenham seus próprios detalhes. Todas falam sobre o poder dos deuses, a sobrevivência de algumas pessoas e um novo começo após um grande desastre. Isso mostra que a ideia de uma grande inundação que aniquila o mundo e recomeça é um tema que muitas culturas abordaram e contaram. As histórias sobre a busca da humanidade sob as estrelas insinuavam a descoberta de nossas raízes mais profundas. Capítulo 6. Uma história real. A história da Arca de Noé cativou a imaginação de pessoas em todo o mundo, misturando elementos de lenda, fé e relatos históricos. A história bíblica da Arca de Noé é a mais famosa. As sociedades antigas, como as da Mesopotâmia, China, Egito e Grécia, também têm suas próprias histórias sobre grandes inundações. Essas histórias podem apontar para uma memória comum de uma grande inundação no passado, ou para uma forma humana natural de dar sentido a grandes desastres, contando histórias sobre eles. Na Mesopotâmia, escritos antigos como o Gênesis de Eridu, Usand e a epopeia de Gilgamesh compartilham histórias muito semelhantes à história bíblica de Noé. Falam de um dilúvio enorme, de uma pessoa ou família escolhida para recomeçar a humanidade, e de um barco que os salva, assim como de diferentes tipos de animais. Esses contos se concentram na ideia de que os deuses julgam os humanos,
na importância de se comportar bem e que a vida recomeça. Isso demonstra a rica variedade de formas como as sociedades humanas tentaram dar sentido à natureza e à ideia da vontade de um poder superior. O interessante é que na história da Terra há indícios reais de grandes inundações. Por exemplo, a inundação do Mar Negro é um evento bem conhecido em que o nível do mar subiu e causou uma grande inundação. Há cerca de 700 e 500 anos, esse acontecimento e outros como a inundação do Mar Mediterrâneo e as mudanças nos vales fluviais da antiga Mesopotâmia podem ser os fatos reais por trás dessas histórias de inundações e podem explicar por que tantas culturas diferentes as têm. Embora não tenhamos encontrado provas de uma inundação tão grande quanto a descrita na história da Arca de Noé em todo o mundo, é possível que grandes inundações em certos lugares há muito tempo tenham inspirado essas histórias duradouras, se baseiem ou não em fatos reais. Essas histórias continuam sendo uma parte importante da cultura humana, mostram como nossos antepassados tentavam compreender e dar sentido ao mundo em que viviam. A história da Arca de Noé ocupa um lugar especial nos escritos religiosos e nas lendas antigas, que demonstra sua importância em diferentes culturas. Capítulo 7. Uma herança religiosa. A história de Noé e sua arca é uma parte-chave dos ensinamentos religiosos, pois oferece lições sobre fé, obediência e a relação entre os seres humanos e o divino. É uma narrativa que foi transmitida de geração em geração e que ressoa nas crenças espirituais das pessoas e em seu senso de moralidade e justiça. Sua presença duradoura em diversas formas de arte, literatura e expressões culturais reflete seu profundo impacto no pensamento humano e na sociedade. Além disso, a história da Arca de Noé serve como uma ponte entre o passado e o presente, conectando os indivíduos de hoje com sua herança ancestral, proporciona uma janela para o mundo antigo, permitindo que as pessoas explorem as crenças, valores e lutas de seus antepassados. Através dessa história, as pessoas podem refletir sobre os temas universais da sobrevivência, redenção e da resistência do espírito humano diante da adversidade. A história da Arca de Noé costuma ser representada como uma enorme embarcação, construída com medidas específicas conhecidas como côvados e, segundo um plano divino, a história conta em grande detalhe como a arca foi construída, do que era feita e como era seu interior. Não é apenas uma história sobre a construção de um grande barco, mas também um símbolo de esperança, fonte de luz durante os tempos aterradores e escuros do dilúvio. À medida que as águas subiam, a arca flutuava sobre o mundo afogado, tornando-se um sinal de esperança. Depois que choveu sem parar por 40 dias, Noé soltou uma pomba, que mais tarde voltou com uma folha de oliveira, mostrando que a vida começava a voltar. Quando finalmente as águas baixaram, Noé, sua família e os animais saíram da arca e pisaram em terra seca. Deus então mostrou um arco-íris como promessa, dizendo que nunca mais inundaria toda a terra. A história da Arca de Noé é muito importante por suas lições religiosas, históricas e morais. É um símbolo da bondade de Deus, valor da vida e da necessidade de proteger todos os tipos de seres vivos. Embora ninguém saiba o que aconteceu com a arca depois do dilúvio, as recentes escavações na Turquia despertaram o interesse das pessoas e as encheram de conjecturas. Especialmente o Monte Ararat tem sido o centro de muitas buscas pela arca. O projeto de escaneamento da Arca de Noé, que utiliza escaneamento 3D de alta tecnologia, encontrou algo grande nas montanhas da Turquia, 2000 Den. Isso apoia a história de um grande dilúvio como é contado na Bíblia. O significado dessas descobertas é enorme. Não são importantes apenas para as pessoas interessadas em religião e história, mas também para entender como a Terra e o clima mudaram ao longo do tempo. Se as descobertas do projeto de exploração da Arca de Noé se confirmarem, poderíamos nos conectar diretamente com uma das histórias mais conhecidas e duradouras do passado. Isso nos proporcionaria conhecimentos sobre o passado que misturam fé,
história e ciência. No entanto, a Toca do Coelho vai ainda mais fundo. Capítulo 8. A autoridade de Deus. Leonard Simmons, um soldado britânico, coletou muitos objetos antigos enquanto esteve no Iraque após a Segunda Guerra Mundial. Entre eles, havia uma tábua especial da Assíria, que oferece uma imagem diferente da Arca de Noé, fazendo com que as pessoas questionem a imagem habitual da arca. Segundo este antigo escrito, a arca não tinha a forma de barco familiar que costumamos imaginar. Em vez disso, era redonda, como os corais que eram muito usados nos rios da Mesopotâmia. Naquela época, esses barcos redondos eram muito bons para atravessar as águas selvagens do dilúvio, mostrando a astúcia dos povos que viveram há muito tempo. Esta tábua de 4.000 anos de antiguidade trouxe novas e empolgantes ideias sobre o relato da Arca de Noé, sugerindo que essa história conhecida pode ter sido influenciada por relatos mais antigos sobre inundações da antiga Mesopotâmia. Irving Finkel, que trabalha no Museu Britânico, percebeu a importância dessa tábua e traduziu o que estava escrito nela. A história dessa tábua se parece muito com a de Noé da Bíblia. Inclusive diz que os animais entraram na arca de 2 em 2. Essa descoberta não só oferece uma nova forma de pensar sobre como era a arca, mas também nos mostra há quanto tempo as pessoas começaram a contar histórias e a transmitir seus conhecimentos de geração em geração. Foi um ato de bondade de Deus, não apenas para Noé, mas para todos os seres vivos. Esta história se vê como um indício do resgate ainda maior, que viria mais tarde através de Jesus Cristo. É como uma promessa entre Deus e o povo. A arca se ergue como um símbolo de segurança, proteção e salvação, brilhando como uma luz de esperança em meio ao caos. A descoberta da arca e a pesquisa em torno dela misturam crenças religiosas com a emoção de encontrar coisas do passado. Essa combinação de fé e ciência nos permite dar uma olhada na nossa história comum e mostra como as velhas histórias ainda têm um grande impacto hoje em dia. É um lembrete dos grandes temas pelos quais todos passamos: ser salvos, ter uma nova chance e sempre buscar a bondade de Deus. Por isso, a história da Arca de Noé vai além de uma única religião. Diz respeito a pessoas de todos os tipos de origens e crenças, e continua nos dando lições sobre a fé, o seguimento do que é certo e o amor inesgotável do Criador.